Meus irmãos, bom dia. Desejo que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com cada um de nós. E eu quero pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso, pela falta de reverência e compromisso também com o trabalho do Senhor. Os irmãos possam me perdoar nessa manhã. Vamos começar o nosso estudo bíblico seguindo o panorama do Antigo Testamento no livro do profeta Miqueias. E eu vou orar para a gente estar iniciando. Senhor, nosso eterno Deus, nosso papai querido e amado, te adoramos, Senhor, nessa manhã que o Senhor nos deu, nesse dia do Senhor. Pai, imploro ao Senhor que nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que o Senhor possa dirigir esse estudo de acordo com o teu querer, com a tua verdade, que ela possa fazer morada, papai, nos nossos corações. Que isso possa nos livrar, papai, dos nossos pecados e que o Senhor fixe, de fato, a tua mensagem dentro de nós, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, usa-me como um instrumento, bem como os demais irmãos, para a glória do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos, no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, o livro do profeta Miqueias é um pequeno livro de 7 capítulos e ele pregou em um período de crise profunda, no século 8 a.C. Ele foi contemporâneo ao profeta Isaías durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias em Judá. E ele observa o povo da aliança, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E esse povo da aliança estava em completa, total rebelião contra Deus. E o livro do profeta Miqueias inicia mostrando que o pecado daquele povo, do povo de Deus, não é apenas superficial. Ele corrompeu as estruturas sociais e o coração de todo o povo. E Deus desce do Monte Sinai, não mais para dar a lei, como ele já havia dado, mas para julgar a violação dessa lei por parte do povo dele. O povo, meus irmãos, nesse contexto, eles trocaram a adoração verdadeira pela ganância. E eles exploravam os pobres também. Não diferente, meus irmãos, dos dias de hoje, o que tem acontecido é praticamente a mesma coisa do que estavam acontecendo. Ganância, dinheiro. E eles estavam usurpando aquele povo. E isso nos lembra que sem, meus irmãos, a graça regeneradora de Cristo, o coração humano sempre vai pender para a idolatria e para a injustiça. E esse livro, meus irmãos, de Miqueias, tem uma questão interessante, que é a palavra ouve. No hebraico, Shema. Nós já estudamos um pouco sobre isso em outras aulas, por meio do presbítero Tiago. E essa palavra, ela funciona aqui como um marco estrutural e teológico que é fundamental para a gente poder entender o que o profeta Miqueias tinha para dizer com aquele povo e tem para dizer para conosco. O livro de Miqueias aqui, ele é geralmente dividido em 3 grandes seções. E cada uma delas começa com um chamado à atenção, que é traduzido aqui como ouve, o Shema, no hebraico. Então, no capítulo 1, no versículo 2, nós vemos, ouve todos os povos, uma convocação para o julgamento das nações de Israel. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim, e disse eu, ouve,
Peço-vos, ó chefes de Jacó. Aqui, no capítulo 3, começa o início das acusações específicas contra os líderes corruptos daquela época. E lá no capítulo 6, também no versículo 1, diz assim: ouve agora o que diz o Senhor. E aqui é retratado o início do tribunal divino, onde Deus apresenta seu caso contra o povo. E aí eu pergunto, Valentina, como que é o nome do profeta que está falando isso para o povo dele? Miqueias, exatamente, o profeta Miqueias, meus irmãos. E, como eu disse, esse termo, o Shema, o ouve, ele também é utilizado, meus irmãos, em Deuteronômio 6,4, ouve Israel. E isso é para lembrar o povo de que eles estão em uma aliança com Deus. Não é só um chamado à atenção. Não é simplesmente uma atenção, prestem atenção no que eu vou dizer. Não. Esse ouve é para constatar a desobediência do povo com a fidelidade de Deus. Enquanto o povo se recusa a ouvir a lei de Deus, a Torá, eles são forçados, de uma forma obrigatória, a ouvir o anúncio do julgamento de Deus por meio do profeta Miqueias. E mesmo no final, meus irmãos, a ideia de ouvir muda de direção quando a gente vai lendo o livro. Por quê? Um remanescente fiel daquele povo passa a observar o ouvir a misericórdia de Deus, implorando que ele ouça e que ele perdoe o seu povo. E essa repetição do ouve, do Shema, ela organiza o livro em ciclos de juízo de Deus para com esse povo corrupto, injusto, e de esperança, servindo também como um despertar para um povo que tornou espiritualmente surdo perante a justiça e a misericórdia de Deus. Miqueias, meus irmãos, nesse livro, como um profeta, ele confronta os líderes gananciosos e os profetas corruptos daquela época, que pregam paz apenas para quem paga. Como eu disse, isso se repete ao longo de toda a história, por causa da corrupção humana dos nossos corações. E nós vemos aqui a corrupção total das instituições. A justiça de Deus, meus irmãos, ela é santa e não pode ignorar o pecado. Nós sabemos disso. E o julgamento viria através da Assíria e da Babilônia, como um instrumento de providência divina para disciplinar o seu povo. Miqueias disse, olha, por causa disso que vocês estão fazendo, a justiça de Deus vai vir por meio da Babilônia e da Assíria. E vai disciplinar todo o povo dele. E o que é extremamente interessante, meus irmãos, nesse livro, além da gente ver essas ameaças contra Judá, contra Israel, contra o povo de Deus, por parte de Deus, por causa da negligência dos falsos profetas, nós vemos algo muito maravilhoso, que é a figura do rei messiânico, do Cristo. E Miqueias aqui aponta para aquele que viria resolver esse dilema do pecado. O profeta Miqueias prevê que da pequena Belém viria um rei da linhagem de Davi. Isso está em Miqueias 5, no versículo 2. E Deus aqui, meus irmãos, é apresentado como pastor. Também em Miqueias 2, que reúne o seu remanescente, conforme diz Miqueias 5, 7. O povo eleito, o remanescente de Deus, é o povo eleito. E Cristo, meus irmãos, é esse pastor soberano, que guia as ovelhas dele para pastos seguros, conforme está em João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Então, através de Cristo, o templo, a presença é exaltada. E as pessoas de todas as nações, elas fluem para o Cristo. E aqui nós vemos essa expansão da aliança de Abraão para o mundo inteiro, através da obra do Messias, de Cristo Jesus. E alguns dos irmãos, principalmente o presbítero Tiago, tem um comentário em relação a essa parte do livro de Miqueias, irmão, que talvez eu não trouxe, antes da gente estar avançando. Não, é verdade, que você falou. Nós não temos o livro de Miqueias, é interessante que a gente não tem uma solução imediata para que o julgamento, né? a gente não passa por vários estudos, aplicações, para que mais aplicações a gente possa nos relacionar bem com Deus. Deus nos irmãos, por causa do pecado, o nome de Deus e nós vamos levar no final nós temos aplicações que querem nos trazer para mostrar o nosso relacionamento com Deus. Já para isso, já entender. Só que o livro ele não traz identificação imediata. E agora, se você fazer, faça isso. Eu acho interessante isso, a solução que apresenta é o Messias se virar. Não tem solução naquela hora para eles. Então, eu consigo, a minha leitura que eu consigo fazer é que ele está apresentando que, para eles agora, eles têm que olhar para o Messias que virá, confiar no Messias que virá, e isso é passar para eles agora. É interessante isso. A palavra é vocês. Mas eu vou primeiras partes. Dois textos. Perfeito. De fato, não há nenhuma aplicação, nenhuma solução diferente da que ele apresenta posteriormente para aquele povo, que é a figura do Salvador, do Cristo, né, do Messias. E eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas agora eu vou entrar num ponto da atualidade. Por exemplo, nós vemos aquele evento Descende, que reuniu diversos pregadores evangelísticos da atualidade, dentre eles até alguns do meio reformado, e eles cobraram lá valores para o povo participar daquele evento. E analisando, meus irmãos, aqui o livro de Miqueias, quando a gente vê o que aqueles falsos profetas faziam, que é o que o povo fez, na verdade, né? Desde o início, que inclusive também causou a reforma protestante, que é tornar as coisas de Deus financeiras. Exigir, é como se fosse uma troca, né? E os irmãos acham que esse evento Descende, ou a igreja cobrar, um pastor, por exemplo, cobrar para pregar, ou um evento que vai ter pregações e que eles apresentam que vão existir momentos ali relevantes, importantes, edificantes, que a pessoa vai sair de lá mais espiritualizada, melhor com Deus, e cobrar um valor para isso. Os irmãos acham, aos olhos, tudo bem, não sei se os irmãos chegaram a ler o livro de Miqueias, mas aos olhos da palavra do Senhor, isso seria algo correto? Queria que os irmãos opinassem. O que você acha, Miguel? Você acha correto, por exemplo, se o seu pai cobrar para poder trazer uma palavra numa igreja? Você conseguiria explicar assim por quê? Alguém poderia explicar por que seria errado eu
cobrar, para falar do Senhor para alguém? Especialmente porque tudo que eu tenho, eu recebi de Deus, de graça, pela graça. Eu tenho foi recebido pela graça de Deus. Nesse sentido, ao que eu recebi de graça, e eu transmiti essa mensagem da palavra de Deus para mim. Há uma incompatibilidade, de você oferecer o Evangelho quando ele é algo que, de duas formas, ele é gratuito. Primeiro, ele chega a você de maneira gratuita. Alguém poderia alegar assim, não, mas eu não poderia entender o Evangelho, gastei muito dinheiro com cursos, com estudos, mas nós sabemos que se você entender a sua Evangelho, não interessa se você gastou dinheiro em cursos, a única maneira de se compreender o Evangelho é de graça, o Espírito Santo tem revelado. Não existe outra maneira, não importa se você gastou R$1 ou 0, 1.000 ou nada, você só vai conseguir de fato compreender o Evangelho e estar apto eu vou usar essa palavra mais como exemplo, aceitar o Evangelho, estar apto a aceitar o Evangelho, se o Espírito Santo te fazer entender o Evangelho, isso é uma coisa gratuita. Você não paga o Espírito Santo, porque da vez que alguém tentou fazer isso, Paulo é Bíblia, então, é incompatível com o Evangelho, cobrar pelo Evangelho. É uma coisa que é incompatível com a própria mensagem. Não sei se você cobra para pregar o Evangelho, você está pregando, você está fazendo algo contrário ao que é o Evangelho em si. Uma parte do Evangelho. Não é todo o Evangelho, mas é que uma das partes do Evangelho é a gratuidade dele para os tradutores. E além disso também, sim. Também você tem que parar de pressuposto que a produção divina, que você pagou isso, que a produção divina, você a sua visão de fazer esses pontos todos também é diferente. Você está cobrando, você pagou, mas foi o que pagou alguma coisa. Pois é, tem também tem outro ponto que é esse. O dinheiro, ele tem certas provocações no nosso coração, né? Ele age de certas formas no nosso coração. Se você gastou milhares e milhares no curso, no final, é um investimento financeiro que você está fazendo para poder obter de volta a pregação. Né? Se a pessoa pensa desse jeito. Né? Não é um prazer, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, os irmãos até podem me perdoar por exemplo do domingo. Mas eu tenho um videogame na casa, às vezes eu compro um jogo útil. Eu não compro um jogo, por exemplo, para me jogar, para me receber de volta para o jogo dinheiro. Para em vez de chegar agora, eu compro para o meu prazer, para a minha diversão. E é claro que eu faço isso pensando em todo mundo, mas eu quero receber de volta, não financeiramente, mas diversão com aquilo. Certo? Agora, o Evangelho, se você paga curso de teologia, isso não é ilícito, isso é isso. Paga um curso de teologia para você morar, aí o seu interesse de volta é receber financeiramente aquele investimento, não é um prazer você estar lá, participando do curso. Então, como que funciona essa ligação de evangelho, pregação do evangelho, com todo esse investimento que a gente tem que analisar. Eu acho que
Eu acho que é muito bom dentro do livro de Miqueias. Ele está falando de profetas profissionais e de graça. Fazer mais, profissão mesmo. Profissão. Vira uma profissão, é verdade. E outro ponto interessante, e a Emily vai concordar comigo, assim como a irmã Célia, é seletivo. Por exemplo, se eu cobro para falar do Senhor, vamos supor que a dona Célia não tem o dinheiro para poder pagar, e a Emily tem. Significa que só a Emily vai ter acesso ao que eu vou dizer. E a dona Célia perderia a bênção que eu afirmo que eu traria por meio da minha palavra. Enfim, meus irmãos, é sabido por nós que isso não é correto. Isso não é correto. O próprio Jesus, ele fica extremamente raivoso, se eu posso usar essa palavra, quando na porta do templo eles estavam vendendo, utilizando de questões ali financeiras nas coisas que envolvem o reino do nosso Senhor. Isso é terrível, meus irmãos, e foi por este motivo, entre outros, que Deus, por meio do profeta Miqueias, decide punir o seu povo. Mas como muito bem também abordado e apontado pelo presbítero Tiago, com uma única esperança, o Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, e aqui em Miqueias 6:8, ele diz o que Deus requer do povo. Diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que Deus requer do seu povo. Miqueias 6:8. Pratique justiça, ame benignidade e andar de forma humilde com Deus. Meus irmãos, e sob a ótica da graça salvadora que nos alcança, nós entendemos que nós só cumprimos esses requisitos que são estipulados aqui no livro de Miqueias, porque Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Porque nós já sabemos, meus irmãos, que nós não conseguimos, por nós mesmos, praticar a justiça, amar a benignidade e andar humildemente para com Deus. A nossa obediência, ela é uma resposta de gratidão à salvação, não um preço para obter essa salvação. Você conseguiu, Emily, entender o que o tio disse? Mais ou menos? Assim como nos 10 mandamentos a gente vê que antes de Deus dar a lei para o seu povo, ele afirma: eis que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus salva primeiro o povo dele e depois Deus introduz a lei dele, para que o povo salvo cumpra essa lei em gratidão e resposta à salvação que Deus já deu. Certo? E conforme nós vimos aqui, meus irmãos, no livro de Miqueias, o que Deus requer de nós, nós não conseguimos cumprir. Nem aquele povo conseguiu, nem nós conseguimos. Por isso, só foi possível esse cumprimento por parte de Cristo, que nos substituiu, e agora nós conseguimos cumprir por meio do Cristo gracioso que nos salvou, meus irmãos. Então, essa obediência nossa é uma resposta grata ao que Deus fez por nós. E caminhando para o fim, o livro termina com uma nota poderosa de esperança. O profeta pergunta: quem é Deus como tu que perdoa o pecado? A base do perdão, meus irmãos,
não é a melhora de Israel, mas o caráter de Deus e suas promessas das alianças feitas com Abraão, em Gênesis 15, do 1 até o 21. Nós já falamos disso também quando nós estudamos o livro de Gênesis. E o livro encerra com a promessa de que Deus vai esmagar o nosso mal e vai lançar os nossos pecados na profundeza do mar. E esta é uma imagem clara da obra de Cristo na cruz, onde a dívida foi paga pelo pecado, que foi completamente sepultado, e assim como o profeta Miqueias disse, lançado, meus irmãos, no fundo do mar. E voltando ao que eu disse anteriormente, é o caráter de Deus e as promessas de Deus, meus irmãos, que é a base para esse perdão. Não diz respeito à nossa melhora, ao que a gente faz. Diz respeito exclusivamente a uma promessa que Deus fez para com seu povo, e Ele a cumprirá. Miqueias 7, do 18 ao 20, diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade? Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Menção à aliança feita com Abraão. E aqui, meus irmãos, nós vimos no livro de Jonas. Não sei se as meninas aqui lembram, o livro de Jonas tem uma esperança, teve uma esperança. Deus, por meio do profeta Jonas, salvou os ninivitas. Teve uma esperança para aquele povo terrível. E aqui, meus irmãos, para esse povo terrível, também tem esperança, ao mesmo tempo que nós vemos um Deus irado contra o pecado, que afirma e pune o pecado. Nós vemos um Deus gracioso, que perdoa a iniquidade, que nos traz a esperança. E aqui em Miqueias fica evidente que a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, eu já vou caminhar para a nossa conclusão e para nossas aplicações. Algum comentário, Thiago? A respeito, ainda voltando naquela questão de dinheiro e pregação, há uma outra coisa que ocorre, que é o seguinte: como eu disse, a gente, quando você investe dinheiro no evangelho, que você deve investir em contabilhos para você, cursos de teologia, investir seu tempo mesmo, você poderia estar ganhando dinheiro de alguma forma, mas você não faz isso, mas você vai estudar, assistir pregações, tudo que você investe no seu acompanhamento do evangelho, é um prazer, uma alegria. Você vai lá, você pega o seu dinheiro e investe para a sua alegria, porque a sua alegria você quer mais dele, então o dinheiro não conseguiu. Então você está entendendo a serviço dele. Mas as coisas estão interferindo, principalmente aqui em Miqueias, porque nós estamos falando de descer e agora não sei se escapará. As pessoas lá querem o evangelho. Elas querem falsos pecadores. Eles querem o dinheiro. E aí, o dinheiro seria um meio de conseguir o evangelho. Para o cristão, o dinheiro é meio de conseguir o evangelho. Você gasta ele para conseguir mais livros bons, cursos bons, investir um tempo em alguma coisa que te traga o evangelho para você. E agora, quando o cristão tem conhecimento do evangelho, agora o evangelho é um meio de conseguir o dinheiro. O dinheiro. E é assim que funciona aqui. Miqueias, as promessas tinham que acontecer.
E ao invés deles investirem cada forma de Deus, eles agora o Senhor para conseguir. Por quê? E lá no Decente especificamente, e também nos tempos atuais, por meio das redes sociais, nós vemos que eles também desejam o status, né? Mas o status traz dinheiro, tem dinheiro. E agenda, e publicado. Enfim, meus irmãos, que possamos orar não só pela nossa nação, né, mas por todo mundo, que os cristãos verdadeiros possam se levantar para fazer aquilo que Deus ordena somente. Essa é a segunda versão da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Meus irmãos. Sim. Sim. No capítulo 7, né? No versículo 7, há uma inversão incrível sobre o livro. O profeta Miguel faz uma inversão dos convites, né? De chamar. Ele diz assim: eu olharei para o Senhor e esperarei em Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olha que incrível. O livro falou para nós ouvirmos Deus. Ouve o Senhor, crê em Deus. Ouve o Senhor por causa disso, ouve o Senhor, ouve o Senhor. E no final ele relata, fala: eu vou confiar em Deus. Eu vou ouvir, vou confiar nele, porque ele me ouve. Ele me ouve. Meu Deus me ouve. Então não é uma coisa que está indo numa linha de uma mão só, uma linha de um pouquinho. Você ouve o Senhor e ele te ouve. E ouve mesmo, né? E esse está na oração do Pai Nosso também. Pai Nosso, certo. Essa chamada de Pai, essa foi exatamente isso. Ele ouve seus filhos. Ele ouve seus filhos. Maravilhoso. Nós estamos falando de chamar. E faça te ouvir, faça te santificar. Faça com que eu reconheça a necessidade. Deus deveio, você fez a sua vontade. Faça com que eu deseje a sua vontade. Faça com que eu te ouça, que eu obedeça. Maravilhoso. Eu tenho estudado a oração do Pai Nosso, então, aí tudo vai ser o irmão chama da oração do Pai Nosso, o princípio regulador da oração. O princípio regulador. E de fato, ela é a oração mais completa e absoluta que existe. Então, a Karina relacionou ela como esses espíritos. Sim. Amém, meus irmãos. Eu vou fazer depois uma pergunta lá no grupo e eu gostaria que os irmãos respondessem. Muito interessante, relacionada ao livro de Miqueias. Irmã Célia, a senhora quer fazer um comentário? Nesse caminho também. E a vida desse pastor nessa igreja. Eu não sei se tem. O certo é uma mais. Mas ali eu não sei se a igreja já deveria. É antes, né? Pensar de uma forma que resolveu poder dar agora. Sim. Exatamente. Assim, irmãos, nós temos a obrigação, como cristãos, de ajudar aqueles que precisam, os necessitados. E então, se existe uma necessidade, que nós possamos ajudar e abençoar os irmãos. O problema é a comercialização do reino do Senhor.
E como esse exemplo que a irmã Célia disse, não sabemos, claro, de todos os detalhes, mas uma convocação para a igreja, abençoar financeiramente o irmão que vem pregar de fora, não me parece correto. Não me cheira bem. Porque o pastor deveria, de antemão, organizar isso e não usar do altar, né, do púlpito, da igreja, do culto ao Senhor, para providenciação financeira, meus irmãos. Porque isso seria o mais interessante, sim. Quando você fala de igreja e de trabalho pastoral, por exemplo, tem duas questões importantes. Primeiro, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, alguém que vive pela obra, ele é digno do seu salário. O pastor receber não é errado, é correto. Por quê? Ele também tem que exercer outras atividades financeiras para ser um pastor. Então, a família dele tem que comer também. Só que, um outro ponto, é que o próprio apóstolo Paulo exerceu, dizendo: eu não desejo ser pesado a vocês. E o próprio apóstolo Paulo, ele fazia vendas, trabalhava para que não fosse pesado a algumas igrejas que o ajudavam. E ele, eles mandavam, ficava concentrado em obra evangelística. Então, por um aspecto, todo trabalhador tem o seu salário, mas por outro, é um assunto que tem que ser tratado com muita responsabilidade, porque vira o comércio. Então, sim. Tá. Pode dizer que nós temos que separar as searas. Por exemplo, uma seara missionária, o missionário, se ele vai num ambiente missionário, aquele missionário provavelmente tem, talvez, um salário para a igreja, que ele se tornou presidente, que faz parte do consultor presbiteriano, que é a nossa. Você não paga o salário do missionário. Esse missionário é sustentado por afetos. Enfim. Então, a igreja presbiteriana, que trabalha, faz trabalho missionários, nós temos a obrigação de contribuir e a responsabilidade dos missionários. Bem como o pastor que recebe, o trabalho dele é em prol da igreja. Todo contrato da igreja. Ele recebe salário da igreja. Agora tem uma outra seara, que é a seara dos pregadores, que já recebem salário no lugar presbiteriano. Você já recebe o salário. E a presbiteriana diz que quando enviar ele para uma igreja, o presbiteriano deveria arcar todos os custos dele. Então, quando se chega a nossa congregação, por exemplo, um pregador que vai vir lá de São Paulo para fazer uma pregação aqui, todos os custos desse pastor presbiteriano devem ser arcados pelo presbitério dele. De lá, ele não tem salário. Como é um peso. Esse que é a questão. E eu falo assim, por que trabalhar na área de presbítero, geralmente quem cobra quando tem pastores de outras denominações. E aí a presbiteriana dá uma coisa da própria presbiteriana, quando os pastores, quando eles vêm, ou é o presidente de lá, ou é o presidente daqui que vai receber. Mas eles vão ficar todos ter um tempo do pastor presbiteriano, poder estar recebendo salário. De repente, eu trabalho em duas searas possíveis: seara missionária e a seara do pastor presbiteriano. Agora, fora dessas searas, não vejo porque eu, Thiago, não vejo porque convidar o outro pastor para pregar a congregação. E se a igreja eventualmente não tem a condição financeira de bancar esse pregador, se assim ela quiser trazê-lo, que ela não traga. Não tem porquê. Não faz sentido. Sim. Mas tem que estão falando na internet, aí assim, vocês vão porque é para mim,
eles perderam. Antes dele vir, ela ia ter budismo, no técnico, não precisaria preparar. Os membros para poder, naquele momento. E nessas outras e nessas outras igrejas eles ainda usam de artifícios, de mecânicas para fazer com que as pessoas doem o dinheiro. Eles usam de estratégias mentais para trazer comoção, para constrangimento, para que eles venham doar o dinheiro. Isso é um terrível erro. Antes do pregador vir, uma das judeus que vai eles falam que não é um comércio, é um produto que mesmo. E a gente tem que comprar ele. Sem falar que o preço de ingresso desses eventos das igrejas na eleição caríssimo. Eu tenho certeza que o decente não foi menos de R$350 por ingresso, sem contar a comer lá dentro para as pessoas que saem das suas cidades para ir para lá. Então é mesmo muito mais. O Gabriel falou que é muito grande de alimentação pura. Então, ou seja, olha só a demanda. Quem acha que está precisando de quem não acha que está precisando ser igreja? Então a pessoa ainda tem uma demanda. Só que aí tem um custo aí, né? Que foi a igreja dele. Então, ou seja, é emergencial, porque eu acho que eu preciso de libertação agora, eu estou preso, a igreja tem que trabalhar nesse aspecto. E eu preciso de cura, todo mundo precisa de cura em alguma área. E você vê que a seara, na área da cura, se você não tem uma doença imediata, pode ser uma cura espiritual. E se não tiver um problema espiritual, você pode ser que fazer problemas espirituais de outros. Engloba todo mundo. Você sempre precisa. E aí você tem o custo que você necessita para poder bancar essa cura e essa libertação, que vai ser disfarçado no valor do como é sempre isso. Tem cara lá de São Paulo, e tem que pagar o dinheiro, os cenários, é sempre essas coisas que englobam o sistema financeiro. É um produto, como o irmão Wesley disse. Sim, irmão Michael. A gente pode levar isso para a questão também, lá na questão dos cantores gospel. Colocando como uma armadura, um escudo, Deus, para poder ganhar dinheiro, né? Terrível, meus irmãos. Barato, né? Os irmãos veem que não tem diferença com o que aconteceu com o livro de Miqueias e que só há de fato uma esperança, Cristo, nosso Senhor. Senão, meus irmãos, é punição da parte de Deus, que odeia todo e qualquer pecado. E só de olhar para a organização de Israel, os profetas, o que eles receberam de Deus? Além do céu, na terra, perseguição e morte. Eles não tinham salário. Os levitas, Deus era a condição deles. Os levitas não tinham nem terra. E eles viviam das ofertas. Os levitas, confiando na provisão de Deus, diretamente. E o que essas pessoas fazem é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Comercializar isso. Deus não é a condição delas. Deus não é o alimento dessas pessoas. O alimento delas é Baal, é o dinheiro. O dinheiro alimenta essas pessoas. Então, imediatamente. A gente vê nessa situação aí, como em toda a nossa vida, que nós temos que ter direitos e deveres, né? Aí o preto não é direito, não é trabalhar, mas não é direito, porque eu tenho que fazer
Porque ele não ser Jesus, é diferente de igreja. Muitas outras igrejas, não tem o dever de cumprir a obrigação do tratamento do levantante dos outros. Exatamente. Sim, irmão Tiago? Eu estou falando imediatamente, a maioria dos profetas que trabalham até agora, eles estão sempre profetizando, descrevendo as profecias dos profetas reais. Os profetas reais, eles estão na corte, recebendo o medo da corte, para profetizar, porque a corte é o medo. O meio entende que ele profetiza, e como ele entende que ele consulte a Deus, ele faz. E recebe os palavras dos reis de Israel, do pessoal lá, ele recebe deles, esses profetas receberam deles para poder pregar e consultar a Deus por eles. Aí quando chega o profeta de Deus, eles são espiritualizados de várias maneiras na Bíblia, principalmente a maneira que eles testem, não tem as vezes que o profeta geral tem. Muitas vezes até a forma de falar, e as profecias, principalmente, nunca são boas para esses reis que fazem isso, que é uma coisa. Exatamente. Meus irmãos, estão caminhando para o fim 3 aplicações: arrependimento e humildade pela nossa parte. Que nós possamos reconhecer, como o povo de Miqueias, que nós não temos mérito próprio. Nossa única esperança está na misericórdia de Deus. Outra aplicação, meus irmãos, é que se nós fomos perdoados por um Deus que se deleita no amor da aliança dele para com o teu povo, nós devemos refletir isso, praticando em resposta, como eu já disse, justiça e misericórdia no nosso meio social. E eu faço uma pergunta para a reflexão dos irmãos. O que a nossa falta de busca por justiça com pobres, órfãos, com viúvas, diz sobre a realidade da nossa fé? Porque se nós de fato somos um povo de Deus, nós não podemos nos eximir de praticar a justiça e as boas obras nessa terra, porque fomos salvos pelo nosso Senhor. E, por fim, meus irmãos, que nós possamos confiar na aliança do Senhor, descansar na fidelidade de Deus, porque Ele cumpre o que Ele promete. E aqui eu não estou falando de nenhum tipo de bênção material, meus irmãos, de que Deus é fiel porque Ele promete, Ele cumpre, é alegria. Não, meus irmãos, eu estou falando da fidelidade de Deus, única e exclusivamente em sua aliança para com teu povo, afirmando categoricamente que por meio de Jesus Cristo o seu povo seria salvo. Por quê? O seu povo não conseguiria se salvar, meus irmãos. E esse é o propósito final para com o povo de Deus, os eleitos de Deus. Não é a destruição, e sim a redenção completa. Amém, meus irmãos? Vou orar para a gente estar encerrando. Senhor, nosso eterno Deus, Papai querido, Deus santo e maravilhoso, muito obrigado, Papai, pela essa oportunidade de refletirmos um pouco sobre o livro do profeta Miqueias, de aprendermos, Senhor, com a Tua palavra e de podermos aplicá-la por meio do Seu Santo Espírito em nossos corações, Papai. O Senhor venha nos livrar de nós mesmos, o Senhor venha nos livrar da ganância, o Senhor venha nos livrar, ó Deus, da idolatria, colocando o dinheiro no lugar do Senhor, colocando os nossos desejos no lugar do Senhor, Papai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Eu clamo e imploro ao Senhor, Papai, por misericórdia, Papai. Em contrapartida, agradecemos ao Senhor por Cristo Jesus, aquele que nos salvou, Papai, porque nós não conseguiríamos, nós necessitamos de um Salvador, e o Senhor o enviou para tal fim, Papai. Muito obrigado, somos gratos ao Senhor
E imploramos que o Senhor nos faça refletir essa gratidão com uma vida diferente, transformada pelo seu Santo Espírito, Senhor, com boas obras, papai, com o cumprimento da tua lei, com amor, papai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais santos a cada dia, da tua glória e honra. É o que eu te imploro e te peço, no nome de Jesus, o teu Filho, na certeza de que o Senhor nos ouve, assim como o profeta Miqueias teve certeza que o Senhor o ouve, papai. Muito obrigado e amém.